Vamos abrir, em nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, um verso muito pequeno, o verso 4 apenas. 1 Tessalonicenses 1, 4. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Pai, nós te louvamos, porque o Espírito nos revela a palavra. Nós não queremos sentir qualquer coisa fora da palavra. Queremos que tu nos orientes de tal maneira que fiquemos somente na palavra, porque estamos seguros. Em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus hoje vem com esta preciosa mensagem. A experiência da eleição na pessoa regenerada. Se eu tivesse que pôr o título, eu daria esse título: O renascido e a experiência de eleição, sua eleição. O texto que foi lido aborda duas coisas, às quais precisamos dar grande importância logo de princípio. A primeira delas é: amados irmãos, trato com a vossa eleição, porque a eleição dos outros não nos interessa. Por isso ele fala a vossa eleição. E a outra coisa preciosa que está aqui é que esta eleição não procede de uma igreja, de um ministro, de um sistema doutrinário, não procede senão de Deus. Ele é o que tem isto sob seu controle. Agora, meus amados irmãos, vocês querem ver onde gostei da palavra mediocridade, né? Onde os medíocres sabem tudo. Sabem onde? No incógnito. Naquilo que ninguém consegue conhecer, os medíocres sabem tudo a respeito daquilo. Eles vão ensinar para um médico o que é vírus de câncer, sabem? Eles vão ensinar como é que se descobre o vírus da AIDS. O medíocre sabe tudo o que é incógnito. Eu estou falando aqui de coisas que a ciência está embaraçada, não está conseguindo desvendar. Mas eu não sei, essa gente sabe tudo. Olhamos para o lado da política, não é? O país está aí numa situação toda embaraçada. O medíocre sabe tudo como fazer esse país absolutamente feliz. Todo mundo rico, todo mundo gordo, todo mundo bem, todo mundo com carro. Ele sabe resolver tudo, só que não resolve nada. Eu me lembro que Dr. Rubens Lopes, uma vez, pregando, ele disse: eles querem resolver problemas impossíveis. Eu faço ideia de dois homens que nem parecem homens, são verdadeiros gigantes, dois monstros, dentro de um ringue, numa luta livre. E um torcedor raquítico que não tem forças nem para gritar, torcendo, e dali a pouco ele chega a essa conclusão: eu lá! Não ia dar para o dedo mínimo de um daqueles lutadores. Mas essa é a ousadia da mediocridade. O homem acha que ele resolve todos os impossíveis. E na doutrina da eleição, meus amados irmãos, toda gente sábia não mete o bedelho, porque a eleição é de Deus. Mas agora, e o senhor vai entrar nisso? Vou. Sabe por quê? Porque eu vou tratar apenas do nosso lado, visando a bênção desta eleição na nossa experiência pessoal. Então vem esta pergunta em primeiro plano:
Você tem certeza da sua eleição? E agora? É com esta que nós temos que tratar. Eu posso contar a vocês a minha experiência, como cheguei à certeza da minha eleição. Um dia eu vi na palavra de Deus que Deus me ama. Eu aceitei esse amor de Deus. Depois eu vi que Ele com amor me atraiu para si, lá na cruz do Calvário. E eu aceitei esta atração. Depois eu vi que Ele me levou à cruz, aceitei a minha crucificação. E que Ele me fez morrer. A Bíblia não diz aceitei a minha morte, viu? Lá em 2 Coríntios 4:11 diz, entreguei-me à minha morte em Cristo. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em a nossa carne mortal. Faz algum tempo que parei com esta ideia de aceitar a minha morte, não é, a Bíblia diz aqui, é entregar-se a esta morte. Então, cada dia pela manhã, eu já fiz isso hoje de manhã, quando eu sento à minha cama, a primeira coisa, não quero nem saber se o dia está chuvoso ou seco, quero saber que hoje, Senhor, estou entregue à minha morte em Cristo Jesus. E, em seguida, aconteceu, meus amados irmãos, que eu vi na palavra de Deus, que o Pai me ressuscitou juntamente com Cristo. Então aceitei este fato da minha ressurreição com Cristo, e aí a palavra de Deus disse, consequentemente, a vida de Cristo agora ficou em você. Amém. Amém. Daí, então eu pude entender uma coisa. A vida do Filho amado de Deus está em mim. Logo, o Filho amado fez-me amado no coração do Pai. E a minha eleição se estabeleceu no fato de que eu me tornei um filho amado de Deus. Daí a definição da palavra eleitos. A palavra no original é eclectos. Eclectos significa escolhido, separado para mim. Aquele seu filho que nasceu, no dia que ele nasceu, ele não veio ser nos seus braços um moleque qualquer. Não. Isto aqui é meu filho amado. E a palavra então é escolhido, meu especial. Depois de escolhido, significa também seleto. A palavra seleto, qualquer pessoa entende quando vai escolher o feijão. Não é verdade? Quando a senhora escolhe feijão, a senhora separa o quê? O que é feijão e o que não é feijão. O que é bom e o que é ruim. Aquele feijão bom que a senhora vai cozinhar, aquele é o seleto. Escolhido, seleto, é o eleito. Agora, irmãos, o estudo de hoje é com esta pergunta: você é? É aqui que temos que resolver o problema. E então, é o mesmo que um homem tuberculoso que vive a dar remédio para todo mundo. A Bíblia tem esse dito lá: médico, cura-te a ti mesmo. E então prossegue a definição da palavra eleitos. Agora, depois de seleto, ela sugere o termo superior. Realmente, um filho de Deus, renascido, eleito, está colocado num lugar superior.
E do outro lado, temos também a palavra proeminente. Esses tempos eu recebi de uma livraria um cartão vermelho, um selo vermelho, dizendo: esse selo você use e coloque nas suas cartas quando escrever para cá, porque você ganha preferência nos seus... Eu lá quero saber disso. Mas é proeminência, dando proeminência a um cliente da firma. Às vezes a gente recebe um cartão dizendo: você compareça com esse cartão que você fura a fila lá. Eu não gosto muito disso na vida experimental, na vida prática, mas esta eleição nos colocou em proeminência. Somos mesmo preferenciais aos olhos de Deus com relação ao mundo não eleito. E ainda, mudou você de um artigo ordinário para se tornar o mais importante do mundo. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Está aqui mostrando que um eleito não é mais aquele homem comum, aquela mulher comum. É a menina dos olhos de Deus. Você é? A única coisa que eu quero saber em matéria de eleição é a minha posição. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não se trata de um povo comum, mas, como diz aí, uma nação escolhida, separada e seleta. Agora aqui, meus amados, quando alguém nasce de novo, a primeira bênção que esta pessoa precisa reconhecer é a sua eleição. É a sua eleição. Você sabe que a eleição tem que ser de um candidato, não é verdade? Agora você vai votar num candidato que não existe? Não pode haver eleição de um candidato que não existe. Quando você nasceu de novo, agora você nem é candidato, você já está eleito. Porque o seu eleitor é um só, é o Pai que te elege, seu filho amado. E então uma pessoa renascida deve levantar os seus olhos e ver a sua adoção ali. Eu quero, no texto de versão da corrigida, Efésios 1:6, onde a palavra nos mostra ali que eu sei que eu agora estou dentro do agrado de Deus. Peixinho, que eu seja. Pois ele me elegeu para isso. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Amém, amém. Eleição agora leva você a ter a mesma convicção. A mesma convicção. Eu queria perguntar, irmão Sidney, o pai ama Jesus, o seu filho? Pois bem, irmão, a mesma convicção eu tenho de que o pai me ama também em Jesus. Essa é a eleição. Interessante que a eleição no ponto introspectivo, ela se torna uma experiência saborosa, não é? E no ponto controversico, ela se torna um escândalo, um desânimo para todo mundo. É o que mais tem. Não é? Não aconteceu isto aqui nestes dias. Esta turra, ela vem através dos séculos na vida da igreja. E agora aqui a palavra nos mostra então que em Romanos 11, versículos 5 e 6, mostra-nos que fomos eleitos pela graça de Deus. Este é o ponto gostoso desta verdade. Pela graça de Deus. Quem merecia esta eleição? Ninguém. Eu sou o pior.
longe de merecer esta eleição. Estou eleito. Mas graças a Deus que também você pode chegar a esta mesma posição. E acima da minha posição. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. O ponto referente é eleição procedente da graça de Deus. Agora ainda temos em 1 Pedro 1, versos 2 e 3, abordando mais uma vez esta graça maravilhosa. É 1 Pedro 1, 2 e 3. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém. Amém. Nós podemos descobrir na Bíblia, como já foi lido nesse texto, que a eleição tem duas dimensões, como se pode ver na palavra, nunca indo além da palavra. Nós temos a eleição na dimensão referente à presciência de Deus. Deus é onisciente. Se o universo tivesse milhões de anos, antes da existência do universo, Deus saberia de tudo que está acontecendo hoje, amanhã e depois e até o fim. Onisciente. Agora, nessa onisciência, Deus tem manifestado sua presciência. Por exemplo, dizendo a Abraão: eu te constituí por pai das nações, e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Mas Abraão não tinha filho nenhum. Mas ele não foi correndo preparar uma madeira para o filho, porque ele estava precisando ali crer, não na consumação, mas na onisciência de Deus. Ele está afirmando que me constituiu por pai das nações, mas isto aqui agora está baseado na sua presciência, não no fato. Depois então nós temos em sequência o fato. O fato. Agora então eu quero chegar com os irmãos, tanto no caso da presciência como no caso da realização deste fato. Isto tem que ser, meus amados, em Cristo Jesus. Todo o ensino que está fora de Cristo é heresia. Falo mais uma vez, vocês que pregam, não preguem heresia. Só preguem aquilo que está em Cristo Jesus. Aí não há heresia. Se alguém está em Cristo, é nova criatura e agora é predileto de Deus, é eleito. Então nós vamos ver a palavra abordando que a nossa eleição é em Cristo Jesus. Efésios, capítulo 1, versos 4 e 5. Vamos tomar cuidado com esta expressão em Cristo, porque o que está fora de Cristo está comprometido. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Glória a Deus. Eu posso dizer que o Pai me elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. E depois
Isto se tornou fato quando Cristo veio. Mas agora tem mais uma coisa que eu posso pregar sem medo, sabe o que é? É que você também, você, qualquer pessoa aqui neste mundo, também foi eleito nesta presciência de Deus em Cristo. Ela não vai te arbitrar. Você pode ir para o inferno, mas no julgamento Deus dirá: contudo eu te elegi antes da fundação do mundo. Você foi para o inferno por sua culpa, porque você rejeitou, porque você não creu. Mas eleito você estava na minha presciência. Só faltou fechar o elo. Eleitos em Cristo. Guarde a palavra em Cristo. Aí está a chave. Depois nós temos mais este eleitos em Cristo, em 2 Timóteo 1,9. 2 Timóteo 1,9. Ainda nós não chegamos nas bênçãos da eleição. Aí é que os irmãos vão talvez se sentir mais interessados nesse assunto. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então, esta eleição, esta graça, esta vocação, isso tudo foi em... Pode falar forte Cristo no microfone. Jesus. Em Cristo. É em Cristo. Graças a Deus por isto. O negócio está controlado. Não é ao bel prazer de alguém, mas a propósito da graça de Deus, fundamentado na verdade, fundamentado na justiça, porque Deus não pode mentir, Deus não pode errar. O dia que Deus mentir ou errar, ele vai se chamar diabo, porque o mentiroso e confuso é diabo, não é Deus. Então, onde a sua palavra nos fala, devemos dar pleno valor. Em Tito 2:11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. É claro que se a gente não souber ler esse versículo, vai achar que os eleitos são os homens e as mulheres não é verdade? Trazendo salvação a todos os homens. Mas essa palavra homens aí significa humanidade. Todas as pessoas humanas na terra. Se você não é humano, então a graça de Deus não quer nada com você. Mas se você é um ser humano, você é homem ou mulher, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a quantos? A quantos? Eu gostaria que você me somasse a palavra todos na Bíblia. Eu vou dar 200 cruzados para o irmão que me apresentar a soma de toda esta expressão todos na Bíblia. Está aberto o concurso. Agora nós vamos passar para as bênçãos desta eleição. A eleição prova-me que, em primeiro lugar, eu sou amado de Deus. Mas guarde esta outra expressão. Em qualquer circunstância. Não tem um dia que você se levante e diga: hoje eu duvido do amor de Deus para comigo. O eleito ganhou esta ousadia de confiar no amor de Deus em toda a circunstância da sua vida. É uma coisa tremenda, meus amados, porque esta eleição é que nos dá direito a crermos este amor inalterável. Romanos 11:28. Agora começa a ficar gostosa a experiência da eleição. E sabe o que? Gostosa para uns,
e desesperadora para outros porque não estão dentro deste carro. Mas espere, meu amado, você também pode entrar. Você também pode entrar. Em Deus não há acepção de pessoas. Você também pode entrar. Este é o Evangelho de Cristo, que foi mandado pregar a toda criatura. É porque toda criatura pode chegar a esta experiência. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas, quanto à eleição, amados por causa dos pais. Amém. Você viu aí a palavra quanto à eleição, amados. Você entende por que é que, crendo a sua eleição, você encontra a segurança deste amor de Deus em você, invariavelmente? Porque a eleição nos coloca nesta posição. Isso aqui é amado. O Moody conta que uma vez ele chegou em casa de uma família nobre, uma família de fazendeiros. E ele disse que chegou ali, a senhora da casa estava numa alegria contagiante, numa alegria festiva. Ele disse: como foi bom, reverendo, o senhor chegar aqui. Está acontecendo hoje aqui na nossa casa uma coisa tremenda, uma coisa... Meu coração está para partir de gozo. Não diga, minha irmã, que coisa boa. E que privilégio compartilhar da sua alegria. Pois é mesmo. Sabe o que aconteceu, pastor? O nosso filho voltou. Oh, Moody disse: eu reconheço isto. Eu estou me lembrando da festa no céu, quando o pródigo voltou. Sim, senhora. Ele disse que ele também era homem muito sentimental, que quem não é sentimental não presta para pregar evangelho, que esses frívolos não vão para lado nenhum, não tem compaixão, não tem misericórdia, não tem amor. Mas Moody disse: eu estou vendo a festa do céu aqui agora. Aí ela, depois de conversar um pouquinho mais, eu quero apresentar o meu filho. E foi com ele. Pode entrar por aqui. E entraram por um corredor. Quando chegaram lá num quarto. Pode chegar, pastor. O pastor veio, ele foi chegando, olhou para um sujeito mal encarado, sujo, descalço, com os pés inchados, sabe? Cabelo comprido, barbudo, sujeito... O Moody fez até assim. Ela disse: este é o meu filho amado, o reverendo. Ele disse: oh, amor danado. Como este amor chega até aí. Ele disse: mas foi isso também que ele fez comigo. Eu que deveria ser tido como um lixo e jogado dentro da guiena. Você sabe o que é guiena? A guiena é o depósito de lixo da cidade para que se queima lixo. O inferno é considerado esse lugar. Mas ele disse: eu podia ter sido jogado ali. Contudo, ele também me acariciou e me amou. Amados, se vocês têm esta experiência de eleição, gozem-na. E gozem com este fato maravilhoso. Ele me elegeu por amor. Este amor nunca mais mudará. O dia que ele me encontrar sujo, maltrapilho, eu serei o mesmo objeto do seu amor que em qualquer outra circunstância. Capítulo 3 de Colossenses, verso 12, ele nos mostra aqui que privilégio, mas também que comportamento. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Que pena que eu não vou poder me demorar nesta passagem. Mas agora, quero passar para o segundo passo. É que tudo na vida de um eleito lhe acontece para o seu bem. Romanos 8, 28.
Você está gozando esta eleição? Não estou discutindo, pois ela não foi dada para discussão, ela foi dada para te abençoar. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Glória a Deus. Esta passagem não se refere a qualquer pessoa, se refere àqueles que foram eleitos. Tudo está certo. Eu estou me lembrando de José, depois que fizeram o sepultamento de Jacó, o pai. Os irmãos de José correram para ele dizendo: agora de certo você vai tirar a forra, não é? Ele disse: não, vocês me fizeram mal. Vocês me fizeram mal, me venderam para o Egito como escravo. Mas Deus fez este mal se converter em bem. José também cria na eleição, na sua eleição, e gozava dela. Ela não é só do Novo Testamento, não. Agora ainda, é a garantia de nossa permanência nele. Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Glória a Deus, glória a Deus. Já aconteceu comigo, de pessoas me darem coisas, não é? Depois, desculpe, não era para o senhor, não é? Ou, sei lá, as desculpas que aparecem. E o tal do dom caiu no arrependimento. Mas Deus não tem disto. Ele jamais nos elegeu para dizer: não, desculpa, eu errei, eu bati a tecla errada aqui. Não, Deus não tem isso. É você mesmo, é você mesmo. Já que você morreu e ressuscitou no meu filho, você está marcado por esta eleição. E nesta eleição, eu não tenho arrependimento. Capítulo 10 de João, versos 27 a 29. Outra vez. A segurança da salvação está baseada nessa eleição. Eu não posso me perder mais, porque Deus não pode revogar a sua eleição. Não está baseada em mim, está baseada nele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Isto porque ele te elegeu em Cristo Jesus. Não há retorno. Como bicicleta não tem marcha ré, né? Esta eleição de Deus não tem marcha ré. Deus não se arrepende disso. E agora um outro ponto muito glorioso, meus amados, que está garantido na palavra de Deus: os eleitos não serão enganados. Aleluia! Como isso me faz bem? Que os homens me chamem do que quiser. Eu já fui chamado de louco, já fui chamado de ignorante, já fui chamado de ultrapassado, já fui chamado até de velho. Mas os eleitos não são enganados. Não são enganados por causa dessa eleição. Contra ela ninguém se levante. E ela está em mim. Não brinque comigo. Por quê? Por causa da eleição do meu Pai. Capítulo 13 de Marcos, verso 22. Você vai embrulhar a quem você puder, mas a mim não embrulha, não porque eu seja sábio, mas porque sou eleito. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Engana os escolhidos? Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora,
enganariam até os escolhidos. Nós nunca encontraremos um escolhido, um eleito, envolvido nas dobras manhosas do enganador. Agora, outro ponto gostoso, meus amados irmãos, que está nesta garantia da eleição, é que todas as acusações contra um eleito não subsistem, e nem as armadilhas não subsistem. Enquanto vocês acham Isaías 54, 17, eu quero contar um relato. Pode ler. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, Aleluia. diz o Senhor. Aleluia. Dizem que um certo pregador, mas isso deve ser história meio antiga, irmãos, quando ainda se pregava o novo nascimento nas igrejas evangélicas. Até podia ser um pastor presbiteriano, viu? Ele ia pregar numa roça, numa fazenda. E os inimigos do evangelho entenderam de fazer uma tucaia para o fazendeiro, para o pregador. E então eles ficaram lá na mata esperando o pregador de volta. Na ida não dava porque ele ia de dia, mas de volta eles iam apanhá-lo de noite. E então o pregador vinha a cavalo. E logo depois que o pregador passou a porteira, os bandidos estavam ali de armas em punho, e o pregador passou, e eles não lhe fizeram nada. Mas um deles ficou tremendo, suando frio, nervoso, perturbado, e foi para casa e não dormiu. E em seguida ele procurou aquele pastor, disse: seu pastor, eu estou desesperado, eu fiz parte da tucaia contra o senhor anteontem à noite, e eu queria saber do senhor uma coisa. O senhor vinha sozinho? Ele disse: que me consta, sim. Mas quem eram aqueles 4 homens vestidos de branco e que resplandeciam na noite, seu pastor? Os homens brilhavam. Ele disse: esses eram os meus companheiros. Então o senhor estava acompanhado? Sim, estava só. Por isso, quando o senhor me perguntou se eu estava sozinho, que me consta só. Mas já que o senhor viu aqueles companheiros, eles realmente sempre estavam comigo e sempre estarão comigo, porque eu sou um eleito do Senhor. Ele não vai deixar a sua coisa eleita. Você não pega os objetos do seu estojo e deixa cair lá pela lama, pelo lixo. Você cuida. Teu eleito. Um eleito é a menina dos olhos do Senhor. Puxa vida, não vou mais discutir eleição. Eu vou dar glória, dar glória, dar glória, porque Ele me elegeu. E o que eu preciso é gozar a eleição. É o meu privilégio. Em seguida, nós temos aqui, em Romanos 8, 31 a 33, vamos fazer esta leitura porque ela é a segurança daqueles que estão eleitos. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém. Eu sei que agora nós vamos passar para outro pensamento, mas o eleito,
pode perfeitamente confessar como verdade: tenho certeza de que nunca passarei necessidade, sempre serei suprido, porque estou eleito. Porque estou eleito. Eu me lembro de um homem de quem se falava: como é que aquele homem vive? Todo mundo está vendo aquele homem não fazendo nada o tempo todo. E ele vive bem. Ele é gordo. Que negócio é esse? Será que ele passa fome e anda gordo? Mas não era um eleito do Senhor, não. Isso a gente ouvia falar de um homem ímpio, com quem eu falei do Evangelho e ele não aceitou de jeito nenhum. Mas a posição de um eleito do Senhor é assim. De onde ele vive? Claro, pois ele é herdeiro de pai rico, e o pai gosta dele, o pai o ama, ele é eleito do pai. Então, só tem que viver bem. Isaías, capítulo 65, versículo 9. Isaías 65, 9. Inclusive ele faz a diferença entre os ímpios e os eleitos, dizendo: os meus serão tratados. E produzirei descendência a Jacó, e a Judá um herdeiro, que possua os seus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. E o verso 22 em seguida. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Glória a Deus. Não há necessidade, exatamente porque estão eleitos. E aquele que chama, supre. Aquele que elege, se responsabiliza. E então é esse Deus maravilhoso. Agora o gozo desta eleição, meus amados, é isto. Vocês estão lembrados desses últimos dias que o combustível subiu? Foi engraçado. Saiu na TV e eu disse: eu podia ter enchido o tanque antes, né? Mas depois eu me voltei para o pai e comecei a rir. Eu disse: pai, quem é que vai quebrar o teu banco? Quem é que vai acabar com as tuas reservas? Então eu preciso correr se vai acabar. Mas as tuas não acabam. Estamos sendo supridos por quem tem. Não vai chegar um dia em que ele diga: essa é a última, viu? Não tem isto. Mas isto para os seus eleitos. Você não quer dar glória a Deus pela sua eleição, em lugar de sair por aí a fazer confusão com essa doutrina? Agora, nós temos o outro passo. Este sim, este me satisfaz. Você como eleito, vamos chamar eu como eleito, estou escolhido para ser um vaso de bênção nas mãos do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. De todos os privilégios, este é o maior. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 19 a 21. Para mim, não é tão grande o ser amado do que ser uma bênção nas suas mãos. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Coisa muito gloriosa, meus amados irmãos, está nesse primeiro verso lido aí. O Senhor conhece os que são seus. A eleição nos torna propriedade exclusiva do Senhor. E Ele conhece o que é seu. Ele tem a marca. Ele tem a marca.
Todos os irmãos que têm propriedades, põe ali a marca. Outro dia eu estava vendo num MOVE, um utensílio de uma grande firma, uma firma que tem filiais por todo o Brasil. Eu vi lá um MOVE com um número todo especial. Ainda pensei, eles sabem da existência desse MOVE aqui por esse número. E esse texto do verso 19 mostra aí que o Senhor conhece os que são seus. Qual é o número? E o meu? Qual é? Diz aí o fim do versículo: aparte-se da iniquidade. A marca dele é uma só em todos, são os libertados desta iniquidade. A iniquidade aqui é a natureza perversa, não é do pecado não. Porque se apartar da iniquidade, aparta do pecado. Se cortar a árvore pela raiz, estão liquidados os seus frutos, que seria o pecado. Mas a marca é esta. Agora são seus. A palavra seus aí é eleito. Eleito. E depois ele mostra em seguida que numa grande casa corresponde ao mundo inteiro, não é? Estão aí os vasos para a honra e para a desonra. Mas chega no verso 21 e mostra que se alguém se purificar destas coisas, então diz o texto, será um vaso escolhido e preparado para uso do Senhor, a fim de executar todas as boas obras. E é daqui que a palavra então nos traz este glorioso privilégio dele nos ter eleito para nos usar. Coisa gostosa quando você chega e diz, né, vamos pescar, vamos pescar. Então vamos lá, vamos ver a traia. E você diz, não, esta vara aqui é do meu uso. Não é? Vamos caçar, doutor Newton. Estou com a saudade de dar um tiro ao voo. Mas vamos caçar e vamos lá no seu arsenal. E o senhor puxa logo lá uma 24, moxa, bonita e tal. Esta é a minha. Então ninguém bole nela. Você, eleito pelo Senhor, é dele. É do seu uso exclusivo. Do seu uso carinhoso, preservado, cuidado. Oh, eleição gostosa! Que bênção foi esta que aconteceu conosco, uma vez eleitos. E um ponto que eu gostaria de destacar, eu sei que há muita gente que se atrapalharia com ele agora, é que a pessoa eleita se torna profundamente humilde. Aqui vem um conceito engraçado. Parece que o Senhor colocou aí esse eleito como um super-homem, esse eleito como um excepcional, esse eleito como um... e a Bíblia diz que nesta eleição, esse eleito se torna uma pessoa humilde. Porque você deve se orgulhar, moço, quando você se fizer a si mesmo. Mas se alguém lhe fizer, você tem que se orgulhar naquele que lhe fez. Eu estou me lembrando daquele moço, fez o curso de medicina, e no dia da sua formatura, estava ele lá, e quando chegou à frente da mesa, que o presidente lhe estende o rolo do diploma, ele fez assim, o presidente recolheu a mão e disse, o que há, moço? Esse diploma não me pertence, doutor. O que é que o senhor quer dizer? O senhor me dá licença. E foi lá na plateia, pegou lá uma velhinha daquelas, deu-lhe o braço e trouxe-a
Faz favor, doutor, entrega este rolo para esta mulher. O presidente entregou. Se agora, mãe, o que é que você vai fazer? Se é teu, meu filho, se agora sim. O que era a história? A história é que desde o primeiro dia de escola deste moço, esta velha se gastara totalmente na tábua de lavar roupa, no trabalho penoso de cada dia, de cada momento, sustentando-o. Ele agora tem que dizer, sou o que sou, mas não me fiz não. O espírito de humildade está nesta eleição por causa disto. Lá em Colossenses 3:12, este assunto é amplo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Vejam bem que um eleito põe uma roupa. E o texto está mostrando aqui que a sua roupa, em primeiro lugar, é a da humildade. Conta-se que um rei era tão bem sucedido porque ele fora tirado do proletariado, aliás, não se sabia de onde ele procedia, e ele governava tão bem. Só que todos os dias, ao meio-dia, esse homem desaparecia, ninguém sabia onde ele é. E aí deram de cima desse mistério, até que um dia descobriram. Ele entrava no porão do palácio, e lá ele tirava toda a sua veste real, e se vestia com um mulambo de escravo que fora. E ali ele permanecia 1 hora ajoelhado, agradecendo a Deus o que ele é. Mas ele reconhecia de onde viera. É um eleito revestido de humildade. E, finalmente, entranhas de misericórdia. Entranhas de misericórdia é o seguinte: se você é uma pessoa eleita, você deve ter no seu interior uma profunda dor, como Paulo disse lá, uma profunda dor. Por quê? Eleito com dor é. Graças a Deus por esta dor. Esta dor é de misericórdia por aqueles que não estão no privilégio em que você está. Não é a superioridade, não. É aquele desejo divino de que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. E como ele também, vivo eu, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta e viva. É a entranha de misericórdia de um eleito. Esta palavra misericórdia é aquilo que Tiago disse: tende misericórdia de alguns que estão na dúvida. E oxalá que nesta hora descubramos este fato, de que realmente esta eleição que nos foi concedida por Deus, em Cristo Jesus, desde que fomos regenerados, esta eleição é uma bênção na nossa experiência, porque é nela que estamos assegurados. Curvando a cabeça, vamos orar ao Senhor e vamos louvá-lo por nos ter concedido esta graça, e quem não a tem, saiba que está ao seu alcance, porque Deus não faz acepção de pessoas. Amado Pai, louvamos o teu nome por nos teres elegido. Foi uma sorte que caiu na nossa alma, na nossa vida. Mas queremos que tu estendas esta graça ao mundo perdido, porque na verdade temos compaixão por aqueles que estão sem Cristo. Venha fazer esta obra, Senhor, em nossas vidas e através de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deixei para o término desta mensagem esta última e impressionante verdade da palavra de Deus. É que o nosso privilégio nesta eleição
se consuma no fato glorioso de que seremos levados no dia do arrebatamento. A eleição se presta para esta evidência. Você, uma vez eleito na graça da morte e ressurreição em Cristo, eleição em Cristo, você tem a certeza de que será arrebatado e não ficará no dia do arrebatamento. Porque o arrebatamento será assim. O Senhor enviará os seus anjos para retirar da terra os seus escolhidos e deixando aqui aqueles que não o aceitaram, que não o creram e que não foram levados à experiência da graça salvadora e da eleição. Mas a palavra de Deus então nos diz aqui, desta bendita hora do arrebatamento. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. É verdade que esta é a verdadeira igreja de Jesus na terra. Haverá o arrebatamento dos eleitos e temos a certeza de que todos aqueles que em Cristo Jesus foram incluídos na morte, na sua ressurreição e agora receberam a sua vida, estão, portanto, marcados nesta escolha. Mas ninguém se desanime, porque Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Portanto, este privilégio de escolha não é excepcional para uns e outros não. Mas, na verdade, é que todos aqueles que escolheram o Senhor serão por Ele escolhidos, porque a sua eleição é em Cristo Jesus. Graças a Deus por esta eleição maravilhosa. Seremos arrebatados, porque Ele, na sua grande graça, nos regenerou e nos escolheu para a sua glória. Glória, pois, a Jesus, para sempre, por esta eleição. Amém.